a palavra, seguirmos na nossa série Faça o Bem, na busca de uma fé menos egoísta e mais altruísta, uma fé que olha mais para o outro e menos para a gente, uma fé que tem como alvo a vida do outro, como consequência a vida do outro, uma fé que não é individualista, que diz respeito somente a mim mesmo, mas que diz respeito a quem está também ao meu redor, uma fé que não é utilitarista, mas uma fé que serve. E o tema da nossa meditação hoje é extravagantes na generosidade. E aí talvez, se você está caindo de paraquedas aqui hoje, você fala, vim bem hoje, um ano inteiro, uma vida inteira, e vem bem hoje, para a gente falar sobre generosidade, mas é muito importante a gente conversar sobre isso, porque no exercício da generosidade, a nossa fé se revela, aquilo que a gente crê, em quem a gente crê, em como nós cremos. Provérbios capítulo 21, o verso 26 diz, o cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. O cobiçoso, o egoísta, ele cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. Alguns vão dizer que, além do cobiçoso, o contexto aí está falando dos preguiçosos, né? Esses estão sempre buscando para si mesmos, estão sempre desejando coisas o tempo todo sem parar. Mas a sabedoria bíblica vai dizer que o justo dá com generosidade. Você gostaria de ser reconhecido em qual categoria? Dos egoístas ou dos justos? Onde você se enxerga? Enquanto você vai pensando sobre isso, quero fazer uma pergunta aleatória. Se você já andou de avião, você gosta de sentar na cadeira da janela, na poltrona da janela ou do corredor? Eu não vou perguntar quem gosta da poltrona do meio, porque ninguém gosta da poltrona do meio, né? Normalmente ninguém gosta da poltrona do meio. Tem gente que gosta da poltrona da janela e tem gente que senta na poltrona do corredor. Eu não sei se é porque gosta. Me parece que quem senta na poltrona do corredor é mais por uma necessidade. Tem gente que tem claustrofobia, tem gente que quer ficar no acesso mais prático ao toalete, alguma coisa assim, né? Mas tem um estudo científico, as pessoas fazem um estudo científico para tudo. Tem um estudo científico que mostra que as pessoas que gostam de sentar na janela são mais egoístas. Prazer egoísta. Não sou eu quem está dizendo isso, é um estudo científico. O estudo não para por aí, ele vai dizer que, normalmente, os homens que são mais musculosos têm uma tendência a serem mais egoístas. Então, moça, menina, se você está procurando um namorado, e ele é musculoso e gosta de sentar na janela, corre desse cara. E que de forma geral, os homens são mais egoístas que as mulheres. E parece até uma questão um pouco óbvia, porque o homem, ele lida com a coisa da recompensa neural, muito com esse aspecto da sobrevivência, né? Então o homem é aquele que sai para caçar, para trazer o alimento para casa, né? Então os homens, eles reagem muito a isso, então é essa tendência, e normalmente as mulheres, elas têm já um aspecto que é natural das mulheres, de ajudar mais os outros, apoiar os outros e auxiliar os outros, normalmente é assim, é um estudo, tá pessoal? Agora,
Coloca um chocolate numa mesa que só tem mulheres ali, aí você vai ver. Isso diz muito sobre quem nós somos, e é o convite de Jesus ao discipulado, quando ele fala: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E negar a nós mesmos tem a ver com lidar com esses impulsos de egoísmo que estão dentro de nós. Quem é que ensina uma criança de 2 anos a ser egoísta? O pai e a mãe, não é? O pai e a mãe não fica falando para a criança: ó, não deixa ninguém pegar seu brinquedo, não divide brinquedo com ninguém. Não é isso que pai e mãe fala? Não. Ninguém ensina essas coisas. Já está lá, vem programado de fábrica. O pai e a mãe ficam: ai meu Deus, estou morrendo de vergonha, a gente não ensina isso aqui. E a criança está lá: é meu. Como é que nós vamos responder ao discipulado se a gente não lidar com isso? Você consegue mensurar o quanto você é generoso ou o quanto você é generosa? Numa escala de 0 a 10, onde você se encontra? Em que 10 é muito generoso e 0 é nada generoso. Como é que você se vê? Enquanto você vai pensando sobre isso, eu quero conversar com você sobre 3 mentalidades acerca da generosidade. Se o justo dá com generosidade, como é que a gente lida com isso? E a primeira mentalidade de generosidade é a mentalidade de saco. A mentalidade de saco, ela é um problema, e a maioria de nós brasileiros cresceu com essa mentalidade. Ageu, capítulo 1, verso 6, vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, põe roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Ageu está vivendo um momento em que o pessoal volta do cativeiro babilônico, eles chegam ali, Jerusalém destruída, aquele processo todo com Esdras e Neemias, e eles começam a reconstruir a vida, e a retomar a vida, e chega num determinado momento em que a vida tomou rumo, está todo mundo bem. Ageu vai falar de casas apaineladas. Eu lembro que eu era criança, eu lia esse texto, eu imaginava uma casa cheia de panela, assim, né? Uma casa apainelada, uma casa cheia de panela. Não, mas uma casa bem cuidada, luxuosa. E não tinha problema nenhum nisso. O problema é que no cuidado com eles mesmos, eles se esqueceram do outro, e eles se esqueceram do reino. E como consequência disso, o templo estava aos cacos. O templo tinha sido destruído na invasão babilônica. E eles voltaram, estava todo mundo com a casa chique, bonita, e o templo caindo os pedaços. E aquilo era uma expressão concreta, visível, da falência da fé. A não preocupação com o templo revelava o quanto a fé deles estava naufragando, como aquilo não tinha importância e valor nenhum. E aí vem então Ageu, o profeta, denunciar, e o que Deus diz para eles é isso: vocês semeiam e não colhem nada, vocês comem, mas não sacia, vocês bebem, mas não adianta, ninguém fica satisfeito, põe roupa e ninguém se aquece, recebe salário e coloca numa sacola furada. Sabe quem tinha mentalidade de saco? Judas. Judas, entre os discípulos, ele era responsável por cuidar do quê?
Da sacola de dinheiro tinham os discípulos. Eles tinham uma vida modesta e simples, não tinha muito dinheiro ali. E na cabeça de Judas era isso, a mentalidade de saco diz para mim e para você: nunca há o suficiente, sempre vai faltar. Quando ele vê aquela mulher quebrando o vaso, uma fortuna, ele vendo escorrendo ali em cima de Jesus, ele fala: que desperdício, ela podia vender isso aí, dar o dinheiro para a gente, que a gente daria para os pobres. A ideia é reter, não tem o suficiente, então a gente precisa guardar. Não dá para o que precisa, então a gente guarda, guarda, guarda. E o foco é eu o tempo todo. Você se identifica com isso? A pessoa está lá, recebe uma ajudinha, e a ajuda nunca dá, porque é uma ajuda, né? Aí começa a trabalhar, é um salário, e o salário não dá. Aí tem uma promoção, um aumento de salário, e não dá. E aí troca de emprego, melhora um pouco mais o salário, e não dá, e nunca dá, e nunca dá. É um buraco sem fundo, é uma sacola furada. A mentalidade de saco faz isso com a gente. O que você tem é aquilo que você possui, o que você guarda é aquilo que você possui. Isso aqui é meu, dá esse sentimento de posse, está aqui, na minha mão. Era isso que incomodava Judas, né? Isso podia estar aqui, na minha bolsa. Ele olhou para a bolsa e falou: está faltando. O que ele faz? Corre lá com os sacerdotes. Como é que é? 30 moedas, mais 30 moedas aqui. Ah, vai ficar bom. Passa para cá. A segunda mentalidade é a mentalidade de cesta. Deuteronômio 28, os versos 2 e o verso 5, Deus diz assim: se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. E aí ele começa a falar das bênçãos. E uma das bênçãos é: bendito será o cesto de cereais e bendita será a sua amassadeira de pão. Bendito será o seu cesto de cereais. Lucas capítulo 16, Jesus fala: deem e vos será dado. Como? Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. O que você guarda é o que você tem. O que você dá é o que Deus multiplica. O que você guarda é o que você tem. O que você dá é o que Deus multiplica. Havia uma lei no Antigo Testamento que dizia que na época da colheita o pessoal tinha que deixar cair pelo caminho algumas espigas, grãos. Então eles deixavam caído lá. Então o proprietário já orientava os empregados. Na hora da colheita eles falavam: ó, vai deixando cair um pouco aí, porque vinha o pessoal atrás recolhendo e pegando. E imagina essa cena: você vai ali com um cesto e você começa a recolher espigas, e aí você enche o seu cesto de espigas. O cesto encheu, você vai embora, não vai? Eu não iria, porque a hora que enche, o que você faz? Sacode, recalca, e aí aquilo assenta e você pega mais, porque a mentalidade de cesto diz o seguinte: há o suficiente, nós temos o suficiente, e aquele cesto cheio é suficiente, e é Deus quem supre as nossas necessidades. E nunca falta.
vai sempre ali, na medida, vai sempre ali, o que precisa, fecha, bate, não sobra um grãozinho, mas não falta. Deus é fiel e há o suficiente. Mas tem uma terceira mentalidade, que é a mentalidade de celeiro. Na mentalidade de celeiro, as coisas mudam bastante. Provérbios 3: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias. As primícias no Antigo Testamento é uma referência ao primeiro fruto da colheita, ou ao primeiro filhote de um animal, ou o primeiro filho que nasce na família, de que todo primogênito, todo primeiro fruto deveria ser dedicado e consagrado ao Senhor. E isso é muito importante. No entanto, a gente precisa fazer um parêntese aqui, porque às vezes a gente acaba confundindo os conceitos e princípios, e na nossa mentalidade tudo é pagamento, não é? Porque eu já ouvi alguém dizer, já vieram me perguntar, como é que é isso, pastor? Eu tenho que dar o dízimo, a primícia e a oferta, o que é? Aí eu falo, gente, mas de onde vocês estão tirando isso? E já vi gente ensinando já, como é que você faz a conta, para tirar a primícia. Então primeiro você tira a primícia, aí o dízimo você faz sem a primícia, aí você tira o dízimo, aí depois do dízimo você faz a oferta. Eu falo, meu Deus do céu. Mas o princípio da primícia, ele é importante. Porque imagina o seguinte, você tem lá uma vaquinha, eu não sei quantas gestações uma vaca passa, não é minha área, mas imagina que você está lá, nasce um bezerrinho, é o primeiro, aí você fala, Deus, está aqui, né? É o primeiro, deixa ele aqui, aí vem o segundo, terceiro, quarto, quando chega lá no 10º, aí você fala assim, agora Deus, esse aqui é todinho seu, ok? Esse é para o Senhor. Você precisa de fé para entregar o 10º bezerro? Não, você já tem 10. O princípio da primícia é de confiança. Então a primeira coisa que eu faço é consagrar ao Senhor, porque eu entendo que tudo vem das mãos dEle. Percebe o princípio? Mas quando você começa a ler lá em Êxodo capítulo 34, que vai falar sobre as primícias, um pouquinho para frente, ele vai falar assim, se nascer um jumentinho, você vai oferecer um cordeiro, para resgatar o jumentinho, porque antes ele está falando lá, nasceu o primeiro cordeiro, você entrega como primícia, mas se nascer um jumentinho, aí você não entrega o jumentinho como primícia não, porque o jumento era um animal impuro. Ele fala, você entrega um cordeiro para resgatar o jumento, que seria a primícia. Se ele não for resgatado, então que quebre o pescoço dele, mais ou menos isso, não serve. Quem que é o cordeiro que morreu por nós? E nem adianta que eu não estou chamando ninguém de jumento aqui não, tá? Alto lá. Mas quem é o cordeiro que morreu por nós? É Jesus. Ele morreu para nos resgatar. O puro que morreu pelos impuros. O santo que morreu pelos pecadores.
aquele que era digno, que morreu pelos indignos. Morreu para nos dar uma nova vida, morreu para transformar o nosso coração, morreu para nos livrar do nosso próprio egoísmo, morreu para que a gente pudesse viver uma vida plena, eterna, não com uma mentalidade de saco, de que nunca há o suficiente, mas uma mentalidade de celeiro que vai dizer: há muito mais do que o suficiente. O celeiro é esse lugar que oferece produtos e recursos, quase que infinitos. É um espaço de guardar, é um espaço de consertar, é um espaço onde você pode abençoar a vida de muita gente. E nós precisamos ser conduzidos a essa mentalidade de generosidade, que não olha só para si mesmo, mas entende que aquilo que Deus dá nas nossas mãos é mais do que o suficiente. Na igreja primitiva, as pessoas tinham essa percepção. Eles entendiam que os recursos que Deus colocava nas mãos deles, primeiro, era para sustento deles. Então Deus deu recurso, tem que pagar minhas contas, tem que comer. Segundo, era para abençoar aqueles que mais precisam, aqueles que mais necessitam. Nós desejamos caminhar rumo a uma mentalidade de celeiro, não de saco. A mentalidade do reino. Recentemente eu estava conversando com o Fernando, e aí ele me mostrou algo que eu não tinha prestado atenção. Com a graça de Deus, a arrecadação na nossa igreja, ela é contínua, assim. Um mês ou outro você tem alguma alteração, mas a média, desde antes da pandemia, é a mesma. É a mesma. E obviamente, as despesas vão se ajustando ali. O conselho tem feito um trabalho de muito zelo em relação à administração financeira. Então, financeiro vai caminhando ali. Quando veio a pandemia, nós tivemos um problema com irmãos que contribuíam com a oferta missionária. A oferta missionária era um recurso destinado integralmente para missões, e o orçamento do Ministério de Missões era gerido a partir desse valor que era arrecadado com as ofertas. E as pessoas não conseguiam fazer a contribuição por aquela conta. Era uma questão bancária, de um problema do banco. E aí, ia ser muito trabalhoso resolver aquilo, e o conselho tomou uma decisão. Nós vamos absorver o orçamento de missões. Então hoje o orçamento de missões, ele é parte da vida da igreja. A oferta missionária, ela caiu algo em torno de uns 80%, quase 90%. E a arrecadação permaneceu a mesma. Não aumentou, permaneceu a mesma. E a nossa conta continua fechando. Como faz isso? Não sei. Pergunta para o Fernando, ele vai te responder, não sei. No início desse ano, o Ministério de Missões nos fez um desafio. Nós precisamos abençoar a vida dos nossos missionários. Eles não têm um reajuste há anos, não tem nenhum reajuste. E eu e você, a gente sabe o quanto a inflação corroeu o nosso poder de compra, dos missionários também. Então o missionário não chega lá no mercado e fala assim: eu sou missionário, eu vim pegar alguma coisa aqui. Não, ele tem que comprar lá, igual eu e você. E aí a gente parou, o conselho falou: vamos fazer. Aí alguém falou: mas com que dinheiro? Eu falei: não sei, porque não tem. Não tinha condições.
Fizemos um plano, vamos fazer em etapas. Então, a gente faz um reajuste em tal mês, outro reajuste em tal mês, e nós melhoramos a condição dos nossos missionários. A contribuição continua a mesma. A despesa continua a mesma. Como? Não sei. Mas Deus tem suprido nossas necessidades. E temos muitos outros desafios pela frente. A questão é que nós precisamos nos desprender dessa mentalidade egoísta, que quer só para a gente o tempo todo, e aprender a sermos extravagantes na generosidade. E veja, eu não estou falando aqui sobre valor, sobre o quanto, mas é o como. É o como isso acontece. O que Jesus faz com os discípulos ali, diante da coletoria, quando vem aquela viúva pobre, coloca 2 moedinhas, e vem os ricos, colocam grandes montantes em dinheiro, e Jesus fala, essa mulher deu muito mais que eles. Jesus não está falando sobre valor, Jesus não está falando sobre dinheiro, Ele está falando sobre coração. É sobre coração, é sobre a mentalidade de generosidade. Essa semana nós participamos do congresso de plantação de igrejas em Sorocaba, e o pastor Tiago estava compartilhando a experiência da comunidade dele. Ele está revitalizando uma pequenina igreja, e eles decidiram que o ano que vem eles vão abençoar um projeto de plantação. Financeiramente eles não têm recurso nem para eles, mas eles entenderam que é preciso uma mentalidade de celeiro, que olha para fora, que abençoa o outro, que extrapola a minha realidade, entende que aquilo que Deus nos dá é mais do que o suficiente. O que a gente precisa é administrar melhor, organizar melhor. Via de regra, nossos apertos financeiros é fruto de má administração, via de regra. Acontecem exceções, e são exceções. Uma situação emergencial que surge, são exceções. Mas via de regra, as nossas crises são por má administração, pela nossa mentalidade de achar que nunca tem o suficiente. Mas a boa notícia é que Jesus morreu para nos resgatar, nos transformar, fazer com que eu e você, a gente tenha uma mentalidade não mais baseada no egoísmo e na mediocridade, mas numa mentalidade de uma generosidade extravagante, que entende que quem nós somos e o que temos existe para tornar esse mundo melhor, para abençoar a vida de pessoas, para repartir com aqueles que mais necessitam. Não é um privilégio saber que através da Rede Refúgio, nós já temos 400 famílias cadastradas, que mensalmente, através da diaconia, vidas são abençoadas, necessidades supridas. Está aqui, essa cesta não está aqui só para decoração, não. É para lembrar a gente de que tem gente que tem dificuldade de comprar um pacotinho de macarrão assim. E aí, às vezes você saiu de casa hoje e por algum motivo lembrou assim, né? Hoje é o 2º domingo, tem que levar alguma coisa lá na igreja. E aí você corre, pega qualquer coisa e é fácil, porque está lá, está na mão. Mas isso não é mentalidade de celeiro. Isso é fazer o que dá. Na mentalidade de celeiro, eu paro, penso, eu oro, eu considero. Como é que eu vou participar? Como eu vou ajudar? Com quanto? É sobre isso. Qual vai ser minha participação? Até onde eu posso ir?
Porque só correr lá, pegar um pacotinho de macarrão para participar do movimento aqui, é bom, pelo menos ter um pacote de macarrão, né? Mas não é sobre isso. O reino não é sobre isso. A motivação dos nossos corações é mais importante. Muito mais importante. E Jesus deseja resgatar você, transformar a sua vida, quebrantar seu coração. Porque quando o assunto é dinheiro, trava. É difícil. Para você, para mim, para todos nós aqui, né? A gente conversa por códigos. Porque a gente aprendeu que a gente não pode falar sobre isso. Isso é um assunto particular, privado. Ninguém deve participar. De fato, as decisões são suas, pessoais, né? Aquilo que a gente viu no texto. Judas tomou uma decisão pessoal diante daquela situação. Ele respondeu. Qual vai ser a nossa resposta? Então, para você refletir e praticar, você atualmente tem uma mentalidade de saco, de cesta ou de celeiro? Para você nunca há o suficiente? Ou para você, não, tá bom, tem o suficiente? Ou você é daquele que entende que tem muito mais do que o suficiente? O que é necessário para você avançar em direção à mentalidade de celeiro? E qual é uma etapa específica que você pode realizar e fazer nessa semana? Tem um amigo, pastor, ele faz um exercício que é uma disciplina espiritual. Sabia que dar esmolas é uma disciplina espiritual? Então ele definiu um valor no orçamento dele, e tem um dia que ele sai de casa com um dinheiro no bolso, para oferecer para alguém. Quando a gente fala de esmola, a gente já pensa em valor, né? A gente entende que esmola é mixaria. Eu queria ganhar a esmola dele. Esmola é essa ideia de um recurso que você ajuda o outro. Essa é a disciplina espiritual da esmola. Infelizmente, esse termo ele foi prejudicado aí ao longo do tempo. Então ele sai um determinado dia e ele pede para Deus: Deus, me mostra quem é que precisa desse recurso aqui. E aí ele encontra alguém e ele fala: está aqui, ó, isso aqui é para te abençoar. Se você lida com a avareza, essa coisa de que eu tenho que ter para mim, o melhor remédio é você exercitar a generosidade. Então, define um valor para você repartir com alguém, abençoar a vida de alguém, ajudar alguém, apoiar alguém. Peça a Deus em oração essa semana oportunidades específicas para ser generoso. Então obedeça e observe o que Ele faz. Lembra, aquilo que você dá, Deus multiplica. O que você guarda é o que você tem. O que você dá é o que Deus multiplica. Nós vamos ficar em pé, vamos cantar e vamos consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você deve ter ficado pensando aí, por que o ofertório não foi antes da mensagem, como é todo domingo? Foi proposital. E proposital não é para te constranger, para você fazer algo que você não faz, não é isso. Proposital para que você exercitasse seu coração e fizesse com a mentalidade correta, da maneira correta e adequada. O versículo que a gente usa aqui todo domingo: Deus ama quem contribui com alegria. É isso, é alegria,
Tem que ter alegria no coração e entender que é um privilégio participar daquilo que Deus está fazendo no reino. Então imaginar que através de uma oferta que abençoa um missionário, quantas pessoas são alcançadas, quantas vidas são alcançadas, porque você decidiu dar um passo e dizer: o que eu tenho não é só para mim, eu tenho muito mais do que o suficiente, muito mais do que o suficiente, e eu posso repartir. Então enquanto nós estivermos